Para mim foi muito gratificante e entendi que ser pai é ser amigo, é ser família. E eu entendi que eu, como pai, eu tinha que ser espelho, eu tinha que ser exemplo e me tornei um pai que eu acho que meu filho pode ter referência de mim sobre isso. Ser pai segundo o coração de Deus é ser um pai como o Senhor é conosco. É ter zelo pelo próximo, é ter amor, é ter carinho pelos filhos, pela esposa, pela família. E o nosso pai, acima de tudo, né? É o nosso Senhor Jesus. A gente tem que aprender um pouco com ele, porque é isso que nós temos que passar para o nosso filho. Como o seu filho te enxerga como pai? Meu filho, ele me enxerga como pai, ele fala que ele tem referência de exemplo de homem de Deus e de caráter de homem de Deus. Ele fala sempre isso para mim. Então eu creio que eu sou um exemplo para ele. Ginaldo, como foi se tornar pai? Foi maravilhoso, foi experiência que todos os homens deveriam ter, porque é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Ser tanto obediente, obediente e um professor ao mesmo tempo. Como o seu filho te enxerga como pai? Meu filho me enxerga como um pai, o herói dele, o amigão dele. Bom, Ítalo, como foi se tornar pai? Como foi se tornar pai, para mim, foi uma experiência única. Não esperava, foi uma surpresa. E, como minha esposa fala, a gente não consegue mais imaginar a nossa vida antes dos nossos filhos. A gente só consegue ir até o nascimento dos nossos filhos. No passado, a gente quase não lembra mais. Então, é isso aí. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus ensinar nossos filhos o caminho, né? Ensinar a ser um bom cidadão e, primeiramente, ensinar a doutrina do Evangelho, que é o que a gente segue, e caminhar junto, não só ensinar como estar sempre junto, e não só na igreja, como em casa, praticando as coisas de Deus. Como sua filha te enxerga como pai? Ela me enxerga, essa semana ela falou que eu sou o mais lindão e o mais bonitão dela, que eu sou tudo pra ela. Então ela me enxerga como o escudo, o protetor, o provedor. Quando tá doente, alguma coisa, ela corre pra gente. É o que eu acho que é assim que ela enxerga o pai dela. Como foi se tornar pai? Se tornar pai foi a melhor experiência da minha vida, porque nós planejamos ter a Sara, né? E ela veio no tempo de Deus. E foi uma experiência muito boa para a nossa família, para a nossa vida. E Sara é bênção de Deus na nossa vida. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Ser um pai segundo o coração de Deus é manter a sua família nos caminhos do Senhor. É o primeiro passo para ser um grande pai de família, é manter a sua família nos caminhos do Senhor. Como sua filha te enxerga como pai? Minha filha me entrega como herói, né? Fala que eu sou o herói dela. E, acima de tudo, provedor de casa, né? E fala que eu sou o melhor pai do mundo. Foi se tornar pai? Então, pai para mim é o sonho realizado, né? O homem de Deus, ele pensa sempre, quando é solteiro, quando é jovem, se casar e ter família. Então, logo após o meu casamento, um pouco tempo depois, não pouco tempo, né? Mas meu sonho foi realizado, que foi se tornar pai. E a coisa que eu mais amo aqui nessa vida, tirando fazer a obra de Deus, é ser pai. Tá bom. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Bom, Deus é o maior exemplo de pai. Então, um pai que cuida, um pai que protege, um pai que ama, que põe sua família acima das outras coisas. Não acima de Deus, mas acima das outras coisas. A família em si é um projeto de Deus, né? Então, é em Deus que eu me inspiro. Como sua filha te enxerga como pai? Eu acredito que hoje ela me enxerga como... Primeiro, ela é muito nova ainda, mas ela me enxerga como o protetor. Acredito que já sabe que como o provedor que protege a família, o que busca, o que batalha, o que cuida. O pai que cuida. É isso aí. Como foi se tornar pai? Bom, se tornar pai, para mim, foi um privilégio que me deu mais maturidade e confiança em mim mesmo. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Ser um pai segundo o coração de Deus é ter Deus em mim e na família, no todo. Como seus filhos te enxergam como pai? Um herói para ser companheiro em todos os aspectos e todas as atitudes. Como foi se tornar pai?
Uma experiência maravilhosa que Deus fez na minha vida. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Ensinar o meu filho o caminho que se deve andar. Como seu filho te enxerga como pai? Companheiro, amigo e para toda a vida. Pastor, como foi se tornar pai? É uma experiência muito boa, né? A gente se emociona muito e vale a pena ser pai. Como ser um pai segundo o coração de Deus? Eu acho que eu vou me espelhar em Abraão. Ser respeitoso, cuidadoso, carinhoso, atencioso e ter muita responsabilidade. Como seus filhos te enxergam como pai? Como um exemplo e um pai herói, tá? Para mim, eu acho que eles me enxergam assim como um guerreiro, trabalhador, espontâneo, carinhoso, bem atencioso com eles e acaba me tornando um herói, né? Na verdade, como um todo. Seu Sebastião, como foi se tornar pai? Pai, os filhos me chamam de pai. Eu sou pai dos meus filhos, né? Então, Como ser um pai segundo o coração de Deus? Jesus Cristo, não é? É o pai de todos, né? É Deus Todo-Poderoso. Como seus filhos te enxergam como pai? Enxerga o Senhor como pai. Os seus filhos. Eles chamando de pai, né? Chamam assim de pai. Rapaz, mas é o problema. Então, é o pai. Tem o pai eterno e o pai carnal, né? Que é, Bom, então. tá? Obrigada.